Graça e paz, amados irmãos. Hoje eu gostaria de meditar com vocês sobre as 7 palavras da cruz. As 7 palavras da cruz, na verdade, são uma coleção de 7 frases que Jesus pronunciou na cruz, desde o instante que foi crucificado até o momento derradeiro da sua morte. Ele passou algumas situações interessantes e neste momento ele vai pronunciar 7 frases bastante importantes, pertinentes e com revelações profundas para nós. Essas palavras são muito importantes. Por quê? Por causa do seu caráter de ultimato. Foram as últimas palavras de Jesus no momento de grande sofrimento, dor, agonia e juízo divino. Mesmo no meio de tanto sofrimento, nós vamos perceber nessas frases que Jesus tinha algo muito importante para nos dizer. E mesmo naquele momento derradeiro, também iremos perceber uma coisa muito curiosa e importante. O tempo todo, Jesus não estava preocupado consigo mesmo. O tempo todo, a vida toda de Jesus, as 7 frases que ele pronuncia na cruz, traz uma revelação muito objetiva, direta e simples. Jesus sempre esteve preocupado comigo e com você. As 7 frases revelam isso para nós. Jesus não estava preocupado consigo mesmo. A vida de Jesus foi o tempo todo preocupado em servir aos seus eleitos, levar o evangelho da graça de Deus. Então vamos meditar nessas 7 palavras da cruz. A primeira palavra está em Lucas 23, versículo 34, que está escrito assim: contudo Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Esta é a primeira frase que Jesus pronuncia na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Amados, reparem bem nisso aqui. Neste momento, Jesus tinha acabado de ser pregado na cruz entre 2 malfeitores. O povo que havia sido tremendamente abençoado durante o ministério de Jesus, com curas, milagres, multiplicação dos peixes, pães e peixes, mensagens maravilhosas. Este mesmo povo, quando tem a opção de escolha, escolheram Barrabás para ser livre e deixaram que Jesus fosse crucificado. O governador Pôncio Pilatos, mesmo consciente ou pensando ali na inocência de Cristo, lavou as mãos simplesmente. As autoridades religiosas que poderiam ter intervido, feito alguma coisa, zombavam de Jesus. Os soldados que estavam ali para proteger os cidadãos, a lei e a justiça, escarneciam de Jesus. A dor era intensa, o sofrimento era insuportável, mas Jesus não está preocupado consigo mesmo. Jesus, nesse momento terrível, acabando de ser crucificado, exato instante que ele acabou de ser pregado na cruz, ele está preocupado com o juízo divino sobre aqueles que o crucificaram. Por isso ele diz: Pai, perdoa-lhes. Hebreus 10:31 diz que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. João 3,36 diz que a ira de Deus está sobre aqueles que rejeitam Jesus. E neste momento nós vemos um amor profundo que é a essência de Jesus. Nos lembra mais uma vez da infinita misericórdia divina, pronta a perdoar todos aqueles que buscarem perdão. Irmãos, Jesus estava ali sofrendo injustamente, mas não estava preocupado consigo mesmo. Estava preocupado com as pessoas que o crucificavam. E por isso, nessa primeira frase, ele diz: Pai, perdoa-lhes. Vamos para a segunda
palavra na cruz que está em Lucas 23, 43. Diz assim o texto sagrado: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esta é a segunda frase que Jesus vai pronunciar na cruz ali. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa palavra paraíso vem do original grego paradeisoi, que significa parque de prazeres, céu, jardim do Éden, lugares celestiais, e palavras sinônimas a isso. Aqueles que morrem em comunhão com Jesus têm um céu aguardando por eles. Então, dessa frase nós podemos tirar duas lições muito importantes para nós. O céu é real. O céu é real e não há caso perdido para Jesus. Veja bem, primeiro, o céu é real. Jesus nos garante a entrada no paraíso e nos promete que desfrutaremos as bem-aventuranças eternas. A palavra de Deus diz: quem tem Jesus tem a vida eterna. E segundo, não há caso perdido para Jesus. Jesus está sendo crucificado, sendo blasfemado, zombado, escarnecido, abandonado pelos homens, mas ele não está preocupado consigo mesmo. Ele está pensando no destino da alma daquele ladrão que estava ao seu lado, de certa forma penitente. E Jesus faz essa promessa para ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Isso nos faz lembrar o que diz as Escrituras Sagradas em Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A terceira palavra na cruz nós vamos encontrá-la lá em João 19, versículo 26 e 27. E diz assim: vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Esta é a terceira frase que Jesus pronunciou na cruz. Mulher, eis aí teu filho. E depois ele disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Uma entrega mútua, pais e filhos. Isto nos ensina a preocupação de Jesus com a sua mãe, com a sua família. Apesar de ter sido abandonado por todos, ele não está preocupado consigo mesmo. Provavelmente, segundo os comentaristas bíblicos, seu pai José já havia morrido e ele está preocupado com o cuidado da sua mãe. A sua mãe esteve junto dele até a morte, durante todo o seu ministério. E agora Jesus arruma outro para cuidar da sua mãe nesse momento tão difícil que ele está de partida para o encontro com o Pai Celestial. Em 1 Timóteo 5, versículo 8, tem um versículo muito pertinente para nós, que diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. A quarta palavra na cruz nós vamos encontrá-la lá em Marcos. Marcos 15, versículo 34, quando diz aí: Deus meu, por que me desamparastes? É uma citação que Jesus está fazendo do Salmo 22, versículo 1. Jesus se identificou tanto com a natureza humana, Jesus se identificou tanto com nossos pecados, de modo que ele sofreu na cruz a inevitável ira de Deus sobre o pecado. Isaías 53:5 diz que ele é o nosso substituto. Ele tomou sobre si a nossa culpa, as nossas dores. Em 2 Coríntios 5:21 diz que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, presta atenção num detalhe muito importante aqui.
nessa frase: Deus meu, por que me desamparaste? O sofrimento era real, a punição era real, mas Deus jamais o abandonou de fato. Ali na cruz, Deus descarregou toda a sua ira sobre os nossos pecados, mas Deus jamais desamparou Jesus definitivamente. Hebreus 3, versículo 5 diz assim: nunca, jamais te abandonarei. A quinta palavra da cruz, nós vamos achá-la em João 19, versículo 28. Diz assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Esta é a quinta frase na cruz: tenho sede. Esta frase tem dois significados importantes para nós. Primeiro, esta frase revela a humanidade de Jesus, mostrando que o seu sofrimento era real. Na história da igreja surgiram grupos religiosos dizendo que Jesus nunca foi homem de fato. Mas não é verdade. Nesta frase nós vemos a plena humanidade de Jesus. A Bíblia diz: por um homem entrou o pecado no mundo, e por um homem o pecado tinha que sair do mundo. Romanos 5,19. Era necessário que fosse um homem para cumprir a lei de Deus. E assim temos um sacerdote que pode compadecer-se de nós, porque passou o que nós passamos. Jesus era verdadeiramente homem, ainda que fosse 100% Deus. Nós vemos isso nessa frase: tenho sede, mas também nós sabemos que Jesus teve fome, Jesus teve cansaço, Jesus chorou, Jesus teve todas as características da humanidade, Jesus teve em si. Um outro significado dessa frase é que ali cumpriu as Escrituras. Tudo estava no controle e soberania de Deus. A sexta palavra na cruz também está em João 19, versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Está consumado. Esta é a sexta frase que Jesus pronunciou na cruz. Esta palavra está consumado vem do original grego tetelestai, e se nós olharmos no dicionário, tem o significado: está pago, está quitado. Era como se fosse o grito de vitória de Cristo na cruz. Acabou, está resolvido o problema do pecado. Quem recebe Jesus, recebe o perdão de pecados. O pecado não pode mais ter domínio sobre nós. Preste atenção nisso. Jesus morreu voluntariamente, não como mártir, mas como um sacrifício substitutivo em nosso lugar. Nós deveríamos morrer na cruz. Ele tomou o nosso lugar. Ele levou sobre si o nosso pecado, a nossa culpa, as nossas dores. Ele, Jesus, pagou toda a dívida da humanidade com Deus. E aqueles que confiam nele são beneficiados pela sua obra. Romanos 8,1 diz que já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Colossenses 2,14 diz que o escrito de dívida que era contra nós foi rasgado e encravado lá na cruz. A última frase, a última palavra na cruz, nós vamos voltar a Lucas 23:46. Lucas 23:46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essa frase revela para nós a fé de Jesus, a confiança de Jesus em Deus, a certeza da vida eterna. Irmãos, guardem isso. Jesus foi totalmente submisso e obediente ao Pai Celestial até a hora da morte. Apesar de todo o sofrimento,
ele nunca duvidou do amor do Pai. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22, traz uma explicação para nós muito interessante. Diz assim: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças. Presta atenção nesse finalzinho. Mas entregava-se àquele que julga retamente. Entregava-se àquele que julga retamente. Apesar de tudo que ele passou, Jesus o tempo todo estava no controle da situação. E eu quero concluir com isso, que você guarde isso. Jesus sempre esteve no controle da situação. Ele se entregou voluntariamente, após cumprir toda a vontade de Deus aqui na terra. Jesus não foi uma vítima das circunstâncias. Apesar da traição, apesar do abandono, apesar da morte terrível, apesar do sofrimento, a vida de Jesus, do princípio ao fim, seguia um plano maravilhoso de redenção, propiciação, substituição dos seus eleitos. Deus tenha misericórdia de nós e possamos valorizar e amar a obra da cruz. Amém.